Corona, corona, corona. Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Nos últimos dias, o Tribunal de Justiça anda soltando vários comunicados em razão da pandemia do coronavírus. Então, o tribunal está alimentando o regime de teletrabalho, o home office, que já era previsto, já acontece no tribunal e também existem projetos para o futuro. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o presente e o futuro do home office, do teletrabalho no TJ São Paulo, para você que um dia ainda queira fazer esse concurso, né? E a gente não sabe agora como que vai ser, né? Todas as provas de concurso estão sendo canceladas, suspensas, os editais vão demorar mais para sair. Então, veja, em questão de uma semana, 15 dias, toda a projeção que às vezes a gente faz foi por água abaixo. Então faz parte também desse nosso desafio, né, de continuar estudando sem saber muito bem quando que vai ser a prova, quando que vai ser o resultado de uma prova, quando vai ser uma nomeação, ou até mesmo quando a gente vai trabalhar em si. Bom, faz mais ou menos uma semana, né, ou até um pouquinho mais, uns 10 dias, começou a onda bem forte do problema que seria o coronavírus aqui no Brasil também. E aí o TJ começou a se movimentar um pouco, tomando medidas de precaução e segurança para seus funcionários. E assim, é lógico, começando com os grupos de risco, com as pessoas maiores de 60 anos. Mas enfim, como tudo começou? O tribunal começou a perceber que teria que tomar medidas também de segurança. Então a primeira coisa foi pegar os grupos de risco, maiores de 60 anos, pessoas com doenças crônicas e etc. Ou quem veio de fora, de férias também, para ficar em casa, em quarentena por 14 dias, tudo bem? Mas a coisa foi piorando. Então o tribunal percebeu que teria que fazer algo além. Então editou um novo comunicado instituindo em diversos cartórios, tanto da capital como do interior também, um regime de revezamento e até mesmo de home office, de teletrabalho, tudo bem? Já existe no TJ o home office para algumas pessoas, principalmente para aqueles que são assistentes judiciários ou assistentes jurídicos, né, de juízes e desembargadores. Existe, me parece, acredito que é um provimento que estabelece até um número mínimo, uma limitação, né, de pessoas que podem ficar em casa nesse regime em tempos normais, digamos assim. Porém, agora o tribunal teve que entrar mais firmemente com esse regime de teletrabalho em prol da segurança, certo? E também de todas as recomendações existentes pelos órgãos da saúde pública no Brasil e no mundo. Então, o TJ estabeleceu apenas um número mínimo de pessoas que vão trabalhar em regime de revezamento fisicamente e as outras pessoas também em regime de revezamento em casa, né, no home office ou teletrabalho. Então, o que o TJ está fazendo? Ele já tinha um projeto, eu trabalho na Secretaria do Tribunal, que fica aqui na capital, ali tinha um projeto para o futuro de quê? De existir o home office ou teletrabalho, tudo bem? Como que ia funcionar isso? Primeiro virá, acredito ainda, né, uma empresa que vai basicamente ver tudo que a gente faz, calcular quanto tempo a gente demora para cada atividade, cronometrar ali do nosso lado, para ver qual é a nossa eficiência, quanto demora para fazer determinado trabalho, o que dá para fazer em casa e o que não dá para fazer em casa. Então, vai existir essa empresa que vai fazer esse trabalho, uma empresa terceirizada, para depois, tendo toda essa base de dados, o TJ instituir para algumas pessoas, ou até em regime de revezamento, para que a pessoa possa ficar alguns dias em casa trabalhando, tudo bem? Mas com o coronavírus, o TJ teve que fazer isso antes. Então tem vários funcionários agora trabalhando em casa. Por exemplo, ontem eu já tive que realizar alguns trabalhos em casa, certo? Eles até fizeram um acesso remoto ao meu computador lá no TJ São Paulo, então eu consegui acessar aqui do meu notebook o meu computador lá no TJ. Basta que ele lá estivesse ligado, então uma pessoa foi lá e ligou, tá bom? E com acesso à internet lá, eu com acesso à internet daqui, aí eu consegui ter acesso diretamente ao meu computador de lá, a minha área de trabalho de lá. Então, isso facilitou um pouco caso fosse necessário realizar algum trabalho, certo?
para algum arquivo, alguma pasta, alguma coisa que eu não tivesse aqui, que não estivesse na rede ou no e-mail do tribunal, tudo bem? Então, já está acontecendo assim, já dá para fazer praticamente tudo de casa. Então, é assim que o tribunal está resolvendo as coisas nesse momento. Importante dizer, quem fica em casa, em regime de teletrabalho ou home office, tá bom? Não recebe, obviamente, os auxílios alimentação e transporte. Até porque eu não estou saindo, né? Não faz sentido algum o tribunal pagar. Então, também é uma forma do tribunal conseguir alguma economia no que diz respeito ao gasto que ele tem por funcionário todo mês. Então, mas aí também é lógico, quem fica em casa sai perdendo um pouco, entre aspas, nesse sentido, porque não recebe principalmente o valor do auxílio alimentação. Então, é uma coisa que é justa, mas que tem que ser analisada no todo para que no futuro veja se realmente vale a pena para o servidor e para o tribunal que seja feito esse regime de home office para uma quantidade grande ou não de pessoas, tá certo? E aí, agora a gente tá assim, existe uma escala, um revezamento até o final do mês, a gente não sabe quando que isso vai acabar, certo? Quando que essa epidemia vai se abrandar, então é assim que está funcionando o trabalho no TJ São Paulo. Será, agora falando um pouquinho do concurso, será que isso vai mudar alguma coisa com relação ao próximo concurso? Bom, veja, eu acho que sim, existe todo um atraso que vai acontecer a partir daí. Porque eu acho que o tribunal já não iria nomear muita gente. Com isso, não sei se o tribunal vai deixar de arrecadar muita coisa também com toda essa situação. Então fica meio difícil até de fazer qualquer projeção daqui para frente. A gente não sabe basicamente o que vai acontecer, não sabe. E também, esta semana, por meio do canal da presidência, o presidente lá do Tribunal de Justiça mandou um e-mail para todos os funcionários falando sobre o reajuste, a database do tribunal. Nesse e-mail dizia o seguinte, que em virtude de todas as restrições orçamentárias, esse ano, pelo menos nesse momento, uma análise nesse momento, no mês que a gente está, de março, não teria como ter nenhum tipo de reajuste, nem em salários, nem em auxílios, por conta da restrição orçamentária que o tribunal vive, para não correr risco de atraso nos pagamentos, nem férias, nem licença-prêmio e nem nenhum tipo de indenização que eventualmente as pessoas peçam por férias ou licença-prêmio também. Então tem gente que está pedindo indenização disso, está recebendo de maneira parcelada, o tribunal falou que vai continuar pagando isso, porém não será possível neste momento ter qualquer tipo de reajuste, nem auxílios, nem em salários. No entanto, no e-mail dizia que isso era uma informação do momento, podendo, daqui a alguns meses, quem sabe, mudar, tá certo? Então, acho que não vai adiantar muito a categoria dos escreventes e tal, fazer qualquer tipo de pressão, principalmente nesse momento, porque não vai surtir nenhum efeito, o tribunal realmente está um pouco rastejando ali no que diz respeito à sua parte orçamentária, por isso também vai impactar em nomeações e concursos. Não é o mesmo momento que o tribunal vive de anos atrás, de 5, 6 anos atrás, então realmente é um período difícil para quem trabalha, para quem quer fazer o concurso e para quem ainda quer ser nomeado. Então é mais ou menos isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Como o tribunal está reagindo diante da pandemia, o que é o teletrabalho, que já tinha um projeto de ser inserido e agora está sendo forçadamente inserido para algumas pessoas, com o acesso remoto ao computador, como que vai ser no futuro, enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Teletrabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo e próximos concursos e nomeações, tá certo, pessoal? Se você tem mais alguma dúvida, alguma curiosidade sobre esse momento ou sobre o home office ou teletrabalho no TJ São Paulo, fala aqui nos comentários ou algum outro assunto que eu tento gravar um vídeo se for o caso. Agora eu estou aqui em casa, né, trabalhando. Em outros horários tento gravar vídeos para vocês também, para informar de tudo que anda acontecendo também. Tudo bem, pessoal? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.